Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito feliz, nós estamos no nosso segundo episódio do Pod Doutora Rafa. Hoje nós temos um convidado super especial, um convidado que encarou a obesidade de frente e é um exemplo, uma fonte de inspiração para todo mundo que está nessa caminhada de cirurgia bariátrica, viu? Nós estamos aqui com Igor Arimura. Seja muito bem-vindo, Igor. Obrigado, obrigado. Igor, para a gente iniciar o nosso podcast, fala pra gente quem era o Igor antes da bariátrica e o máximo de peso que você chegou antes de fazer a bariátrica. Bom, primeiramente, queria agradecer a vocês, a equipe aí e tudo mais, pela oportunidade, né? E olha, realmente o meu peso máximo antes da bariátrica foi registrado, né? Foi 149 quilos. Cheguei a um. Acredito que teve épocas que eu cheguei a um pouco mais, mas não tive o acompanhamento de ir lá me pesar, né? Tudo mais. Mas na própria cirurgia a gente tem uma perca de peso antes, né? Mas no início do processo foi 149 quilos mesmo. Certo. E, Igor, desde a infância você lida com a obesidade ou isso foi alguma Sim, coisa sim. pontual? Não, assim, eu sempre sofri bastante com a questão do excesso de peso, né? Porque querendo ou não, a obesidade ela é uma doença, né? Então, ela é uma doença que se você não trata, e ela é uma doença que, assim, por mais que as pessoas falam, a obesidade é uma doença que ela não tem cura, né? Ela é pro resto da É vida. uma Por doença mais que você crônica, faça exatamente. bariátrica, perca de peso, ela ainda permanece lá, né? Então eu venho com essa doença desde pequeno. Teve épocas na minha vida, por volta de uns 13, por conta de jogar bastante bola, essas coisas assim, eu perdi bastante. Só que foi um ano, durante um ano só dos 13 para os 14. Aí já voltei a ganho de peso. E se agravou bastante com alguns outras coisas que aconteceu comigo, que aí eu acabei tendo um pouco mais Entendi. Você acha que a de obesidade ela tem ali uma origem emocional? Sim, sim, com certeza. Boa parte da doença da obesidade ela é por conta da parte emocional, né? A parte de instrução também, de aprendizado, né? Dos limites do seu corpo, de como você cuidar do seu corpo, porque se você não trabalha o emocional e não trabalha a estrutura, também aí não nenhum funciona. Aí o ganho de peso Exatamente. é assíduo, né? Exatamente. Teve alguma situação que foi o estopim para você fazer a cirurgia bariátrica? Quando você virou a chave que realmente precisava de uma ajuda médica? Tem umas pessoas que têm dificuldade em chegar e há umas pessoas que têm dificuldade em manter. Eu não tenho dificuldade em manter, mas eu tinha dificuldade em chegar no Igor Magro. E isso criou um obstáculo tanto psicológico quanto de rotina que eu não conseguia chegar no Igor Magro. Então foi o estopim da minha decisão, porque eu falei, já tentei de tudo, dietas malucas, dieta de só carne. Então foi assim, foi muita coisa que eu tentei antes, né? Eu falei, eu cheguei no estopim de eu falar, eu não consigo chegar no Igor Magro sem a bariátrica. Entendi, mas você se via gordo ou você já tinha acostumado? Porque é muito diferente quando você tem uma infância Ah, já com é, obesidade e tem pessoas que, por um determinado momento, ela fica obesa. No seu caso, é desde a infância. Você é. conseguia enxergar a gravidade de ter 145 quilos? Eu até 120, eu sempre tive uma estrutura também muito grande, né? Então, tipo, até os 120 eu me via, eu sabia que eu tava acima do peso, só que assim, esteticamente eu tava gordo por inteiro. Então, tipo, eu tava forte, assim, não aparentava ser aquela morbidade tão grande. Sim. Só que passou dos 120, quando chegou nos 130, 140, aí sim eu já comecei a ter os agravamentos da minha saúde, né? Eu não sei se foi uma pré-diabetes ou algo do tipo, que eu comecei a enxergar muito mal. E aí descobri gordura no fígado, N coisas, pressão, e tem um histórico de pressão familiar, também pressão alta na família. Sim. Então eu falei, vai ser a charada para eu. Vai ser a cartada para eu matar isso tudo de uma vez e começar o tratamento de emagrecimento com a bariátrica, né? E aí, como que foi? Você passou no médico, passou na equipe médica multidisciplinar e falou: olha, Passei, essa é passei. sua carta para fazer a bariátrica, É, Igor. pô, O que aconteceu? Deu um friozinho na barriga, deu uma vontade de desistir ali, porque a gente sabe que assusta, né? É uma é, mudança drástica. Como que foi essa experiência para você? foi mais trabalhoso do que eu esperava, realmente. Para quem fez bariátrica, para quem está no processo, sabe
a batelada de exame, laudo psicológico, nutricionista. Então você tem todo um amparo antes da cirurgia, né? E a preparação foi bem árdua, né? Mas eu operei com o Dr. Renato do São Luís, Hospital São Luís da Anália Franco. Ele operou minha ex-esposa também, operou mais 2 familiares meus. E ele, assim, foi um cara que ele não passou a mão na cabeça. Ele foi bem real do que iria acontecer. Ele falou, a cirurgia bariátrica é isso. É isso, você tem que se preparar, você tem que estar pronto, porque se você não se preparar, se você não focar na mentalidade também, porque o pós é o que te coloca no eixo de que você não é mais o mesmo, você nunca mais será o mesmo, né? Você tem que trocar trocar essa sua mentalidade para conseguir chegar. Sim. E tem muita gente que fala que é o caminho mais fácil, né? Não. Mas, na verdade, quem vive mesmo todo esse processo sabe o quanto que é dolorido, é sofrido, né, Igor? É sofrido. Realmente, posterior é o que pega mesmo, né? Pega mesmo, porque é pro resto da vida, né? Agora fala pra mim, e na sua família, teve algum tipo de dificuldade das pessoas entenderem o porquê que você fez essa escolha? Ou você teve apoio de alguém? Como que foi? Porque você era novo, né? O pré-julgamento, realmente, eu operei bem novo também. Quantos anos você tinha? Eu tinha 21 anos. Muito novinho, um bebê, né? E, assim, a questão do pré-julgamento errado, ele vem da falta de informação, né? Sim. E, assim, a bariátrica em si, hoje em dia, a gente tem vários canais de informação, a gente consegue desmistificar muitas coisas, né? Mas antes, há 6 anos atrás, quase 7 anos que eu operei, também não tinha tanta informação, também não tinha tanto debate em cima. E realmente assustou, né? O pessoal assustou a família em si, porque ninguém foi a favor, né? No começo, assim. Só um parente meu que ele falou, cara, se você não fizer isso, você não vai emagrecer mesmo, você não vai conseguir chegar lá. E você falou bastante sobre também. Gente, pra quem não sabe, o Igor, ele é meu cunhado. Eu tô na família desde quando ele tinha 7 anos de idade. Eu comecei a namorar com o irmão dele, eu tinha 15 anos. Então o Igor era um bebezinho, né? E eu tenho uma consideração muito grande com ele. E eu fiquei bem perto nesse processo quando ele fez a bariátrica. E na época eu já estava com o meu escritório e eu já tinha expertise, já tinha estudado muito sobre bariátrica. Então eu também fui uma das pessoas ali que ficou na orelha dele, Igor, você tem que fazer. Porque me assustou demais quando ele tava com um índice de massa corporal acima de 40, né? Deu 40. E eu falei, Igor, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada aqui. Mas eu tive que olhar o IMC para perceber que o Igor era um obeso mórbido. Porque no dia a dia, você não percebe, você não tem noção da gravidade, né? Então foi realmente um susto e o medo de perder o Igor para a obesidade. Realmente eu tava num sobrepeso bem grande, né? Então isso influenciava. Na época eu trabalhava acho que eu trabalhava no Banco 24 Horas, no Tecban, né? Sim. E a questão da volta também, porque eu ia de transporte público, isso me saturava, porque eu era um cara de 149 quilos que estava dentro do metrô lotado. Nossa, para quem conhece aqui São Paulo, sabe que a linha vermelha que é a que eu pego é uma loucura. Então, 6 horas da tarde, um cara de 150 quilos entrando de social lá, todo apertado. Aí tinha hora que, assim, tipo, no meio do caminho, eu começava a ter crise de pânico. Crise de pânico, e eu, independente de onde eu estava, seja no meio do vagão ou na porta, eu saía arrastando todo mundo e tinha que sair do metrô, porque eu precisava sair para respirar. Aí eu saía, ficava uns 10 minutos respirando, e aí sim eu conseguia. Aí era um constrangimento, né? Porque as pessoas viam a suadeira, a questão do desespero, o mal-estar, né? Então você acaba ocupando bastante espaço, né? Tipo, querendo ou não, você... Sim, né? 145 quilos para um cara de 1,90 m é muita coisa, né? É muita coisa. Então aí eu fiquei... Igor, e você não falou pra gente, você teve algum tipo de limitação por parte dos seus parentes? Você acredita que você falou que sim, né? Que você falou que por falta de informação as pessoas ficaram muito assustadas. Mas não gerou, assim, um medo de você ter que regredir e falar, poxa, será que é isso mesmo que eu tô fazendo? Ou você teve certeza da sua decisão?
partir do momento que eu decidi, que eu iniciei com os processos de exames e tudo mais, e fui vendo a gravidade de como estava a minha saúde, aí eu falei, não, agora é por mim. Eu não posso mais pensar na opinião alheia, porque eu falei, agora é por mim, eu preciso dar esse estopim para eu conseguir ter sucesso nessa questão da bariátrica, né? Entendi. E graças a Deus vem dando certo de lá, então. Ó, tive meus contratempos, como todo mundo tem, né? Assim, altos e baixos, mas hoje em dia, assim, a bariátrica, ela é individual. Ela é individual, mas para mim funcionou muito. Entendi. Se fosse para você indicar para as pessoas que estão te ouvindo, uma pessoa que se identificou com a sua história, o que você falaria para essa pessoa? Bom, até na minha página também eu falo bastante disso, que, gente, pesquisa bastante sobre, vê podcasts também sobre, vivencia com quem já participou, quem já fez a cirurgia, vê a rotina, acompanha a rotina, escolhe alguma pessoa que você gostaria que te desse uma luz, né? Que hoje em dia a gente tem bastante influenciadores que passaram pelo processo da bariátrica e vivem disso também, transparecendo essas informações. Então isso ajuda bastante hoje. Coisa que eu não é que eu não tive na minha época, mas eu também não fui atrás. Dumping, entalo, a dieta líquida, a pastosa, tudo mais. Essas dicas é muito bom você aprender antes. No começo, se eu tivesse tido essa expertise... Ia sofrer menos. Ia sofrer menos. Entendi. A informação é tudo. A informação é tudo. Consegue te direcionar e também não criar expectativa falsa, né? Porque, como a gente tá falando aqui, a bariátrica ela não vai resolver sua vida de um dia para o outro e não tá tudo resolvido, né? Não. Tem vários outros pontos. Chegar, manter você, exatamente. a sua cabeça. Vamos falar um pouquinho agora do pós-bariátrica. Fala como que a sua vivência do entalo, do dumping, como que foi isso? Bom, o primeiro dumping a gente nunca esquece, né? Eu comi um bolo de manjar, acho que é assim que fala, um branco, né? Sim. Nossa, a gente sabe como é a experiência, só que não vivencia até chegar a hora, né? Quando chega a hora, você acha que o mundo tá acabando, você quer abrir um buraco e já entrar. Mas é o quê? É um sentimento de um desmaio? É o quê? É único, é único. É só quem teve o dumping mesmo para saber. Acontece muita questão de desmaio, acontece muita questão de taquicardia, questão de suadeira também no corpo, muito. No meu caso, eu tenho muita taquicardia, o suador, e eu perco toda a minha questão de direção do que eu tô fazendo. Tipo assim, eu não tenho concentração. Mas até hoje você sofre com isso? Hoje eu já tô mais podado, né? Então, assim, eu me podo do que eu sei que vai me causar. Eu me podo por exemplo, assim, coisas que o bolo do manjar eu nunca mais vou comer. Eu nem arrisco. Pegou trauma. Peguei trauma. Então, tipo assim, bolos em si, pelo menos pra mim, o que me dá dumping, que é batata eu comer, eu já fiz os testes, né? É esse do manjar. E bolo de tapioca. Bolo de tapioca, e esse daí eu não sei o que acontece. Pão de queijo também, se eu como muito excesso, me dá. E assim, e foi o que eu falei, estudando e seguindo pessoas, eu vi assim, tipo, uma boa leva de pessoas que fez a bariátrica sofre com um dumping do pão de queijo também. Porque a gente fala, putz, é mais leve, é mais light, tem toda a padaria, toda a esquina, você vai comer, vai pro trabalho, você pega um pão de queijo, um negócio, aí você come, passa mal no serviço. Então, tipo assim, é coisas que você pode falar, putz, não um pão de queijo, vou pegar um assado, vou pegar algo mais light, né? Então o dumping necessariamente não está ligado ao doce, pode ser também um salgado, carboidrato, né? Em geral. Porque assim, isso eu vou falar do pouco assim que eu ouvi, né? É um pico de hipoglicemia, né? Ele é um pico de glicemia. E a parte do carboidrato que causa muito isso também, né? Então, se você comer muito carboidrato também já joga também muito açúcar e aí acaba dando a questão do dumping. O que eu aprendi também com o meu corpo referente ao dumping é que hoje em dia eu tenho algumas técnicas que eu desenvolvi que quando me dá dumping eu já rebato dessa forma e para mim funciona muito. Por exemplo, eu vi que me deu um dumping muito forte, eu rebato com carboidrato. Normalmente um pão com banana, uma quantidade grande de arroz.
Isso eu comer, aí baixa a hipoglicemia. E que o carboidrato entra, porque quando dá hipoglicemia, o corpo ele baixa toda a questão do açúcar do seu corpo para Sim. restringir. Você entrando com carboidrato, ele absorve do carboidrato e regula. Aí você para de passar mal, só que você está em dump, só que para de passar mal, você fica mais estável. Pelo menos para mim, isso funciona dessa Mas forma. eu acho que é uma dica muito legal, né? Eu não sei Que se pode realmente acontecer. é essa a regra. Cientificamente faz sentido, né? Mas é importante. Na prática funciona. Um pãozinho com banana, deu dumping, pãozinho com banana. A ideia desse podcast é exatamente isso, é trazer vivência real mesmo, realidade por trás das câmeras, assim, né? Por mais que a gente esteja aqui na câmera, mas é trazer a realidade de como funciona e talvez isso possa ajudar quem tá assistindo a gente, alguém né? tá passando muito mal, tem um pão com banana, come, não sei, às vezes pra mim funcionou, às vezes pra pessoa também possa funcionar e fala, putz, melhorei. Sim. E, Igor, fala pra mim a questão emocional. Você comentou que você tinha crise de ansiedade quando você estava acima do peso, né? Você acha que isso melhorou depois da bariátrica ou você sente que isso não melhorou? Ah, sim, isso sim. A questão que foi uma fase antes da operação, né? Que graças a Deus eu nunca mais tive, que foi esses picos de ataque de pânico, assim, que eu saía fora do meu controle e ficava suando. Era como se fosse um dumping, só que psicológico, né? Antes. E aí graças a Deus, a bariátrica me ajudou muito em questão disso. A visão da pessoa que teve o sobrepeso, fez a bariátrica, ela dificilmente se conserta 100%. A gente que teve o sobrepeso e perdeu, a gente nunca consegue tirar alguns trejeitos, né? Por exemplo, ficar ajeitando a camisa toda hora, você ficar se sentindo gordo, por mais que você esteja seco, conseguindo fazer um vácuo colado assim, o estômago colado nas costas, só que você ainda consegue se sentir gordo, você ainda consegue ter a cobrança, e aí isso que você tem que cuidar bastante para não entrar num paradigma que afete a sua estrutura emocional, que isso te jogue para baixo. Você pode sentir isso, só que você tem que se adaptar a não te jogar para baixo isso, né? Então você fala mesmo com toda a sua aparência, porque você é muito bonito, né? Você tem uma estrutura muito, muito bacana, você faz academia, né? Mesmo assim, você ainda se sente inseguro por conta do seu histórico? Sim, com certeza. A priori, assim, eu queria chegar no meu máximo de magreza possível, né? E graças a Deus eu consegui com a bariátrica, né? Eu consegui chegar em 76 quilos, foi o meu mínimo, né? Depois da bariátrica. Então, tipo, praticamente perdi metade do Igor que eu era quando eu fiz a cirurgia. Então, nisso, eu tava muito magro e só que queria emagrecer mais ainda. Você não se via magro? Não, usando 38 de calça e ainda assim, tipo, eu me via magro, só que ainda queria falar, putz, dá pra tirar um pouco mais ainda, com dieta e tudo mais, exercício. Só que aí, essa distorção acabou-se quando eu sofri por estar magro. Foi um fato que aconteceu, porque eu tava de um lado, aí meu cunhado ele precisava que eu fosse um pouco mais pro lado, ele só me pegou assim e me colocou pro lado. E aí, tipo assim, aí eu falei, nossa, realmente eu estou magro, porque, tipo assim, foi uma facilidade total. Foi constrangedor pra você e foi a virada de chave. Foi a virada de chave. Eu falei, nossa, realmente eu tô muito magro. Eu falei, nossa, eu tô fora de série. Aí que, na hora, tipo assim, decorrer disso eu já comecei a olhar as fotos e comecei a ver o quanto realmente eu tava magro. Eu tava só a cabeça e a carcaça. Entendi. E aí depois disso você começou a ir pra academia. E como que foi a experiência na academia? A academia é uma evolução, é outra coisa que assim, é o aprendizado do dia a dia, você acompanhar, você estudar, né? E tem a distorção também, tipo, putz, não tô grande ainda, não tô ganhando peso e tudo mais, mas aí é coisa que todo mundo tem, né? Isso daí não influencia na bariátrica, mas a academia me ajudou bastante, né? Em regular também as minhas vitaminas, porque assim, a gente consegue, pelo menos pra mim, né? Eu tive uma facilidade em regular a questão de multivitamínico no pós-bariátrico, né? Mas passou-se os anos, você começa a dar uma desleixada, você acaba ficando uma semana sem tomar vitamina, você fala, putz, aí, querendo ou não, é algo que você precisa suplementar, né? Sim, isso é muito importante. E aí a academia me auxiliou bastante nisso, em me regrar na suplementação, em questão de vitaminas,
whey, creatina, tudo mais. Na verdade, ela meio que te forçou, né? Me Porque forçou. se você não faz essa suplementação, você não ia ter força pra malhar, né? Não aguenta, você não aguenta, realmente você não aguenta. A B12, que é o carro-chefe de dor da injeção aí, que todo bariátrico sofre. Alguns conseguem fazer ingestão via comprimido, mas a maioria É injetável. injetável. E aí a bicha queima. E depois que você começou a fazer academia, isso aí eu vou falar porque eu sei que acontece que muita gente, a gente precisa ouvir isso de quem conseguiu, né, ter esse troféu aí dessa manutenção, né? Você chegou a parar de fazer academia? Você desistiu? Como que foi? Porque não é fácil, né, Igor? Não, realmente não é fácil. A academia, assim, do que eu entrei também, a partir do momento que eu entrei, eu falei, eu não posso mais desativar a chave da academia. Então, do que eu entrei, o máximo que eu fiquei foi 3 semanas sem ir. Já são 3 anos e pouquinho já treinando, então, tipo assim, foi o máximo que eu fiquei foi 3 semanas, porque eu falei, eu não posso... Porque a academia realmente é uma vida muito injusta também, né? Você ganha um percentual de massa muscular, só que se você fica essas 3 semanas, você perde drasticamente. E aí tem questão de dieta, tudo mais. Me fez debater. Me fez ganhar a concepção real de que a obesidade ela é uma doença. Porque para ganho de massa você precisa se alimentar bem para a questão de ganho muscular, massa muscular. Né? Sim. E nisso eu acabei aumentando a ingestão de comida, e então muitas pessoas que me seguem falam, meu, como você consegue comer tanto? E hoje, realmente, eu me alimento da mesma forma que eu comia antes de fazer a bariátrica. Eu como muito, assim, tipo, e aí acabou, conforme você treina, vai crescendo, de 76, hoje eu tô com 104 quilos. Mas você gasta, você compensa isso, né? Compensa. Só que aí, por exemplo, aí agora que eu tô no 104, eu tô num processo de iniciar o processo de secar, né? Pra tirar, aquecer um pouco do flanco, aquecer um pouco do abdômen e tentar chegar no tanquinho da vida aí, né? Mas essa questão, você precisa se desprender da alimentação forte e voltar para alimentação regrada. E aí a dificuldade que eu tô tendo hoje referente a sair do off-season que fala, né? Entrar pro cutting que é pra secar, realmente eu vejo que voltou a ser a grande luta que eu tinha antes, né? Tipo, então você acha que a obesidade, na verdade, a alimentação, né? A comida é um grande vilão na sua vida. É um grande vilão, porque é uma válvula de escape, né? Você acaba se prendendo em rotinas, né? Então se você cria uma rotina de alimentação muito forte, para você se desprender disso, é um vício, né? É muito, muito forte, né? E assim, a alimentação é um vício, a bariátrica também, ela intensifica muito a questão dos vícios. Isso como assim? Você pode falar um pouquinho mais isso pra gente? É um ponto, assim, até em alguns fóruns de bariátrica, assim, a gente vê bastante gente comentando sobre isso. Eu tive muito problema, assim, na época que cheguei na minha meta de emagrecer e tudo mais, eu, na casa de uns 80, 85, assim, que eu já tava querendo, tipo, eu queria perder mais, só que eu falei, eu tô bem, 80 quilos pra minha altura, eu tô tranquilo, né? Sim. E aí acabei começar a beber injeção de álcool muito, muito. Festa, encontrava com o pessoal, em casa, tudo mais. E aí pra mim tava normal. Só que aí, tipo assim, eu cheguei num momento que eu falei, nossa, realmente tá muito forte. Com tudo isso, comecei a fumar cigarro também. E eu digo que assim, não só eu, como muitas pessoas falam, na internet, eu não sei se realmente é uma comprovação científica para isso, mas que a bariátrica influencia muito nos vícios, principalmente no álcool, cigarro, porque você acaba tirando o vício, você se desprende do vício da comida e vai Você substitui um vício, né? O vício da comida você não consegue mais, e aí, como a facilidade de ingerir líquido é mais fácil, aí você tem essa substituição, e por isso a importância de você ter um acompanhamento rigoroso psicológico. Isso. Porque nada mais é do que uma troca de um vício pelo outro. E, infelizmente, é um relato que eu escuto com muita frequência aqui no escritório. Hoje nós temos mais de 10 anos de experiência, nós temos mais de 10 mil clientes no Brasil inteiro, e a gente acaba ficando muito próximo dos nossos clientes, né? E vez ou outra a gente escuta mesmo esses relatos da dificuldade em lidar com a compulsão, né? Seja ela de comida, seja ela em álcool, em drogas, enfim.
Então, realmente é uma doença crônica, precisa de acompanhamento multidisciplinar para o resto da vida, é uma questão de responsabilidade, né? Responsabilidade, Mas você conseguiu sair desse quadro quando você virou a chave de que você estava com um problema com álcool, como que foi isso? Ah, sim, essa chave realmente eu vi que, tipo assim, cheguei no limite de não consigo mais continuar com essa rotina de fumar 2 carteiras de cigarro no dia e beber toda noite com conhecido e tudo mais. Sim. E aí ia num churrasco, como eu sei da minha limitação, como na época eu não ainda havia aumentado a ingestão de alimentos, então eu ainda tinha aquelas limitações Não da podia questão do comer bariátrico, não muito, podia né? comer muito. Ia num churrasco, chegava lá, eu falava, putz, se eu comer, eu não consigo beber. E trocava, eu falava, então eu não vou comer, eu só vou beber. E É aí isso. você acaba substituindo, você fala, putz, eu não vou comer, mas eu vou conseguir beber mais. Então aí você acaba aí você começa realmente a entender que tá ficando grave. Mas você teve uma virada de chave para conseguir entender isso? Porque eu acho que o mais difícil hoje é você reconhecer o erro. Ah, sim. Porque as pessoas acabam não aceitando essa condição, né? Não, é normal, não, é só no final de semana. Imagina, não troquei um pelo outro. Quando que você teve essa virada de chave? Meu, eu tô com um problema e eu preciso sair disso. Você teve algum estalo? Os porres da vida, realmente eles ensinaram bem, mas a questão quando eu vi que estava realmente me afetando, porque hoje eu como assim, eu não digo assim que eu sou criterioso com isso, mas eu cuido bem da questão de estética e tudo mais, né? Eu gosto de ver como tá a qualidade da minha pele, referente à questão da musculação, da minha fisionomia, porque a musculação em si, ela judia muito do corpo também. Então eu acabo vendo as minhas expressões também, acabo controlando mais na questão. E isso, hoje, visualmente, eu consigo identificar se a pessoa bebe muito, assim. Pelo menos assim, eu tenho uma noção de que se a pessoa bebe muito ou fuma muito só de olhar para ela. Porque eu consigo ver o que o álcool causa nela. E aí eu consegui enxergar isso em mim também. Tanto que você vê muitos, por exemplo, bodybuilders na internet e tudo mais, você consegue ver quem realmente consegue se desprender do álcool e não. Pela qualidade Da pele. da pele, a qualidade do organismo da pessoa em si, Então te externo. incomodou a parte de aparência e aí te deu um estalo de que você precisava mudar. Também. Você como homem, mudou alguma coisa na sua relação na sua relação íntima, na sua relação com a sua esposa? Você mencionou que teve a primeira esposa, agora você é casado novamente, né? Você sentiu diferença, Igor, nessa relação conjugal? Ah, sim, sim, com certeza. Na questão de saúde emocional também, em saber lidar, não que a bariátrica me deu isso, mas a questão da perca de peso, sim. Segurança, é Isso, a isso? segurança também em questão disso. Eu conheci minha esposa atual depois de toda a perca de peso e tudo mais. Eu estava na casa dos 80 quilos, então ela não conseguiu participar da minha questão de perca de peso. Mas ainda existiam alguns traumas que estavam vivos em mim por conta do excesso de peso, né? E isso, como eu já tinha todo um histórico já de ter passado da obesidade para pessoa mais saudável no casamento anterior, nesse foi uma desmistificação, né? Em questão de excesso de pele, Sim. a questão de você lidar com os dumpings, a questão de você lidar com que a pessoa realmente ela precisa entrar no barco com você para conseguir somar em questão cara, seja de polivitamínicos, te incentivar a ir à academia, te incentivar a você cuidar de si mesmo. E isso realmente faz uma grande diferença. E isso me ajudou bastante em ter esse vínculo depois da perca de peso, realmente. Em questão de relação também, tudo melhorou bastante também. Muda Tá. muito. A parte emocional, você acha que alguma questão te ajudou a evoluir emocionalmente? Ou tem algumas raízes que você colocava a culpa na obesidade, mas na verdade não era e você descobriu isso? Sim, a insegurança eu acredito que ela se desenvolveu na a minha insegurança em si com a questão do meu aspecto, do mais fisionomia, ela se desenvolveu com a questão da obesidade, né? Sim. Mas ela não se desprendeu depois que eu tive a perca de peso, né? Ela realmente ainda ela continua lá ainda da mesma forma, não com a mesma intensidade, né? Mas ela ainda está lá. Eu ainda tenho minhas restrições, eu ainda tenho minhas inseguranças.
Sim. E isso realmente, na questão do relacionamento, influencia bastante, né? Porque você acaba se autopodando, sendo que você não precisa, né? Uma coisa que eu vou compartilhar com você é sobre a vivência com os meus clientes, porque eu não fiz bariátrica, eu sempre tive problema de sobrepeso, mas eu nunca cheguei à obesidade mórbida, né? Mas eu vivo isso daqui há muito tempo. E o que eu percebo é que as pessoas, elas criam uma expectativa muito grande na bariátrica, achando que a bariátrica vai resolver tudo. Ah, eu sou insegura porque eu sou gorda. Ah, eu tenho depressão porque eu sou gorda. Ah, eu não vou bem no meu trabalho porque eu sou gorda. Ah, eu não vou bem no meu casamento porque eu sou gorda. Tudo é por conta do peso. E aí a pessoa faz a bariátrica. E aí, infelizmente, ela se depara com uma verdade, que nem tudo é relacionado ao peso, né? O peso, na verdade, ele é uma consequência de problemas emocionais, de limitações que ela já tem, mas não vai embora com a perda de peso, ponderalmente, né? Então, isso é importante tratar e eu acho que as pessoas precisam se conscientizar disso, né? Tem questão, a obesidade, ela vai sair da sua vida, assim como com tratamento, assim como também os outros traumas, os outros problemas emocionais devem sair, mas não necessariamente por conta da perda de peso. Você sentiu que isso foi uma situação que amedrontou quando você falou, poxa, peraí, ainda tô com os mesmos problemas e hoje eu sou magro. Isso te assustou? Assim, eu vejo muitos relatos de muita gente que tem. Graças a Deus eu não tive problema pós-cirurgia, pós a minha cirurgia, eu não tive nenhuma complicação. Mas quem busca isso sem ter essa informação e acaba tendo complicação, acaba tendo que refazer cirurgia, tem muita gente que acaba tendo reganho de peso. Então, quem busca isso realmente sofre mais ainda, porque, putz, você se limita por causa da bariátrica, você tem um reganho de peso, você não consegue estruturar sua cabeça em si, referente a tudo. E isso realmente sofre bastante. Por isso que é bom realmente você separar, assim, separar não, mas se organizar, né? Se organizar, trabalhar individualmente cada problema, né? Sim. Cada problema precisa de uma atenção. Reconhecer também, não deixar a obesidade como um saquinho de justificativa pelos problemas, né? Ah, eu sou isso por conta disso, e é realmente se conscientizar da necessidade de equipe médica multidisciplinar te acompanhar nesse processo, certo? Porque a pessoa tem como si para si que, tipo assim, putz, eu tô sofrendo isso tudo, mas o que vale é que eu tô perdendo peso. Não, realmente não é assim que você tem que pensar. É um tratamento, é para toda a vida mesmo. E agora fala pra gente, depois da bariátrica, depois do emagrecimento, essa mudança radical, né, de qualidade de vida, porque hoje você é super ativo, faz academia todo dia? Faço todos os dias. Sim. Tem alguma coisa ainda que te incomoda? Ah, sim. Excesso de pele, é óbvio, né? Querendo ou não. Eu não tive tanto, né? Como muitas pessoas acabam tendo. Graças a Deus, eu sempre, foi o que eu falei, eu sempre fui gordo por inteiro, né? Então, tipo, quando murchou, acabou dando uma colada legal. Mas aí foi o que eu falei, eu precisava chegar nesse limite de questão de ganhos, limite assim, né? Mas tipo assim, um corpo estético que eu cheguei, eu falei, agora é hora de secar para eu ver realmente onde eu preciso tirar as peles. Sim. E aí é algo que eu realmente quero fazendo esse processo primeiro de emagrecer um pouco mais antes, pra fazendo essa retirada de pele e tudo mais, principalmente do flanco, um pouco do abdômen, né? Assim, eu não. É uma questão que eu quero secar também antes para ver a questão dos peitos, do peito aqui, a parte de baixo, mas assim, esteticamente hoje tá tranquilo. Só que eu não sei como vai ficar quando eu secar. Entendi. Entendeu? Mas te incomoda no sentido de flacidez acentuada, dermatite? Você já teve algum quadro de assadura por conta disso? Algum transtorno de imagem? No começo da questão das coxas, assim, questão de andar, tudo mais, eu tinha muito. Hoje não mais. Hoje não mais. Por conta da academia. Mas a flacidez ainda assim, quando vai fazer, por exemplo, uma flexão ou algo do tipo, querendo ou não, você acaba ficando na posição de prancha e você acaba tendo toda a pele e desce, né? Não tem como de correr, né? E você pretende fazer cirurgia plástica reparadora ou não?
Sim, pretendo. Porque a cirurgia plástica reparadora, você vai retirar a pele, mas você vai ter cicatrização, né? Aí tem Sim. que ver até que ponto você vai fazer essa Eu troca. falo que é assim, igual a cicatriz eu tenho as cicatrizes da bariátrica, eu falo que é memória de guerra. Memória de guerra e É um troféu, realmente, né? e quando você tem a cicatriz e tá vivo é que você sobreviveu e venceu a É guerra. Então verdade. é isso que eu quero chegar, é esse ponto que eu quero chegar. Sim. Tá com a E aí, separadora. se fosse para você fazer cirurgia plástica reparadora, você ia fazer no, você falou que no dorso, no flanco e no Isso, abdômen. no abdômen. E estudar se realmente seria necessário na questão do peito, mas É uma questão meramente dependendo de como for, indicação médica, né? Tem que isso. conversar com um profissional para Eles identificar. realmente vão saber indicar, Isso. realmente. Porque a gente, até eu como advogada da área, né, eu não tenho capacidade técnica para falar para o meu cliente se ele precisa ou não fazer uma cirurgia plástica reparadora. Então, nosso trabalho está 100% vinculado a uma avaliação de um cirurgião plástico, é ele que vai definir se aquele paciente tem uma necessidade terapêutica ou não de fazer um procedimento. Porque, de fato, se é estético, plano de saúde, o SUS não tem obrigação. Mas se for um procedimento reparador, se for um procedimento de indicação médica, sim. Eu acredito que você está numa situação, num momento da sua vida que tem aptidão para fazer algumas determinadas regiões, se o médico assim indicar. Você está com 104 quilos. A sua 104. meta de emagrecimento é chegar até quanto? Não muito, uns 95, pouca Uns coisa. 10 quilos Uns 10 aí. quilos pra E aí você vai manter. manter. Que aí é a hora que eu consigo ter um norte do que É. o médico fala, porque, querendo ou não, às vezes essa incomodação, esse incômodo que eu tenho da questão da parte do peito, fazendo a parte do abdômen já puxa, estica, já Pode tá tudo ser, ok, exatamente. entendeu? Então isso já é um norte que eu vou ter com acompanhamento já de um profissional para indicar, né? Certo, exatamente. O mais recomendado, né? É você estabilizar o peso, estar satisfeito com o emagrecimento, o índice de massa corporal adequado com o seu peso e sua altura, e aí provavelmente o cirurgião plástico já vai te dar aptidão para fazer a cirurgia plástica reparadora. Você tem plano de saúde hoje, Igor? Hoje não. Tá. Hoje é tudo particular. Se você já pensa em fazer essa cirurgia plástica reparadora, eu recomendo que você já comece a estudar um plano de saúde, porque o SUS é um caos, assim. Dá para fazer pelo SUS? Dá. Mas você vai entrar numa fila, e aí essa fila, ela não tem... Tem milhares de pessoas, e você só vai conseguir ter prioridade nessa fila se você tem um laudo de urgência. Né? E é urgência de risco de agravamento de quadro clínico, uma doença terminal, é uma urgência que te coloca a sua vida em risco, sabe? E não é o caso. A gente sabe, né? Cirurgia plástica reparadora não tem esse caráter aí de risco de morte. Então, a fundamentação jurídica para antecipar sua cirurgia pelo SUS é muito complicada. Então, o ideal é você já pensar num plano de saúde, porque aí no plano de saúde é mais fácil, porque não é fazenda pública, é sim uma justiça privada. E aí o processo judicial, ele tende a ser menos burocrático, né? Mas é importante você já começar a pensar sobre isso, se de fato te incomoda. Porque se não te incomoda, nem compensa entrar com o processo. Porque realmente o processo é para quem precisa e para quem precisa de uma necessidade terapêutica, né? Na verdade. Mas se te incomoda, é uma recomendação aí. Aquele corpo ampuleta, né? Então tem que fazer ouvir, né? É a parte do flanco, né? Tem jeito. E mesmo que você tenha plano de saúde, a tendência, você não precisa nem contratar advogado para conseguir fazer abdominoplastia. Você consegue fazer. Mas a abdominoplastia, ela vai corrigir só a parte frontal. E ainda fica flanco. Então, você tem que ter 2 códigos TUS, que é códigos de cirurgia. Abdominoplastia, flanco. Às vezes também precisa fazer a dorsoplastia. Mas será que é possível fazer os dois tudo junto? Tudo junto, mas aí não é uma questão jurídica, é uma questão médica. A gente entra com processo judicial com base no seu relatório. O médico que vai falar a quantidade de cirurgia que você precisa fazer. Aí a gente entra com o processo e pede para o plano de saúde ser condenado a liberar exatamente nos termos do relatório. Quem vai definir o cronograma da cirurgia, o tempo cirúrgico de uma cirurgia para outra, é o médico, porque você tem que fazer exames pré-operatórios. Eu tenho cliente que faz uma cirurgia por ano, porque tem problema de ferro, problema de anemia e tem risco cirúrgico. Eu tenho uma funcionária nossa aqui, a Camila, que ela fez 9 cirurgias de uma vez. Ela tava com a saúde em dia e não tinha risco. Graças a Deus deu tudo certo, né? Graças a Deus meus indicadores estão bons. Espero eu que consiga fazer tudo de uma vez. Isso, que aí você sobra de uma vez só. Mas é uma questão médica, porque você tem que seguir a recomendação do médico. Não, o pós ele é sofrido, mas também é custeado, porque assim, o plano ele cobre ali dentro do hospital. Fora você... O plano ele cobre tudo que você precisa.
Se você tiver alta e precisa usar um analgésico, um anti-inflamatório que você vai fazer uso domiciliar lá na sua casa, ele não tem obrigação de custear. Mas assim, meia, cinta antitrombo, que é o mais o caro, né? O grosso, se tiver na recomendação médica, ele tem que custear sim. Caramba, olha. Então é fantástico, porque o trabalho que nós fazemos aqui, ele traz esperança, porque a cirurgia plástica em si, ela não é acessível, né? Não. A gente sabe que é muito, O muito, pós, muito pra caro. algumas pessoas até o pós também não é acessível. Drenagem, um pacote de drenagem, gente, às vezes chega a 4 mil reais, o pacote da drenagem de 10, 20. E 4 mil reais é muito dinheiro, né? Às vezes a pessoa ganha um salário mínimo. Então, se você tem um laudo estruturado falando que é necessário a drenagem, que é necessário a meia antitrombo, o médico justificando. O plano de saúde tem a obrigação de custear, sim. Então, a principal discussão no processo é se é reparador ou se é estético. Se deixar claro que é reparador, a lei está a seu favor, porque é uma doença crônica, igual a gente estava conversando no início, e é uma doença que tem um alto índice de mortalidade. Então, ela precisa ter atenção dos órgãos competentes, do plano de saúde, porque ele vai trazer qualidade de vida e vai prolongar a sua expectativa de vida também. Então, realmente, essas pessoas precisam de um acompanhamento. E a cirurgia plástica reparadora é considerada como uma continuidade do tratamento. Então, não é algo cadeia, opcional, né? Cadeia, querendo não, que precisa Tem ser até estudo científico que fala que se você não trata o excesso de pele, você tem uma predisposição a ter um reganho. Caramba. Porque tem a questão emocional, daquele preenchimento. Porque tem muita gente que fala pra gente, né? Eu era muito feliz, mais feliz quando eu era gorda. Porque eu não causava estranheza. Aí agora o excesso de pele me deixa envergonhada, eu me sinto feia, eu pareço que eu tô mais velha porque cai a pele, né? E isso vai influenciar na sua cabeça. Então, eu sofri um pouco com isso na parte que eu tava magro, aqui na parte interna das coxas. Me teve muita sobra de pele. Hoje com a academia, trabalhando muito na adutora também, eu tenho quase zero porque minha coxa cresceu, né? Então a pele esticou novamente. Sim. Então, mas a questão, para quem não consegue com a academia preencher esses vácuos, realmente sofre muito. Sofre muito, né? Tem até uma questão do relacionamento mesmo conjugal. Tem muita gente que separa por conta disso, que fica com depressão, que fica com ansiedade, que nem tinha e começa a desenvolver por conta disso. Então é uma situação muito importante e que eu luto muito para conversar sobre isso, compartilhar informações sobre isso, sobre direito, porque é pouco falado na mídia. Porque também tem interesse econômico, né? Com certeza esses caras de plano de saúde que ganham bilhões de reais estão envolvidos com a mídia e a gente não consegue abranger muito esse assunto. Mas estamos aqui na luta, né? Vamos conversar sobre isso de forma abrangente, porque eu tenho certeza que esse podcast ele pode salvar vidas, ele pode influenciar as pessoas a ter atitude, porque o que nada mais é a sua história, né? É enfrentar a obesidade de frente, né? É confrontar ela e resolver. Você não recuou e realmente você é um case de sucesso, você é uma pessoa que tem uma história que pode inspirar muitas pessoas que estão nos assistindo, eu né? Eu recebo bastante relato, assim, né? Do nada me chegaram e falaram, cara, você é minha inspiração. Eu tô operando, eu operei há 2 semanas e realmente você... Eu tô acompanhando, putz, eu quero chegar no seu corpo e tudo mais e... Tô acompanhando as coisas que você fala, o que eu às vezes abro umas caixinhas de perguntas, mas... E, tipo, isso me ajuda muito. Eu falo, putz, meu, isso daí não tem preço, né? Você auxiliar alguém que você não consegue, você nem imagina que, tipo assim, pessoas de outro estado que você nunca imaginou que teria contato, você conseguir influenciar, tirar uma dúvida, falar sobre alimentação, falar sobre treino. Obviamente a gente se limita, né? Tipo assim, eu falo, tudo que eu falo, funcionou comigo, porque eu não posso dar receita do que eu não sei como vai... É uma questão, né, de responsabilidade. Mas, assim, essa questão do reconhecimento, de poder ajudar as pessoas é muito gratificante. É maravilhoso. É o que nos motiva, na verdade, sim, né? Sim. Porque eu tava até conversando no podcast da primeira temporada, da primeiro episódio, né? Na verdade, foi com a Jéssica Martins, uma fofa também, um beijo pra ela se ela estiver assistindo esse nosso podcast. E a gente falou muito sobre isso, né? Qual é a finalidade do que você faz, né? Qual é o propósito? É sempre o próximo. Se você tem a finalidade de ajudar, de transformar a vida da outra pessoa, isso vai te preencher. Né? Então, acho que é muito legal o trabalho que você está fazendo na rede social. Eu vou colocar o nome do seu Instagram aqui embaixo para as pessoas te seguirem, te conhecerem um pouquinho mais, que vale a pena porque você traz uma história real pós-bariátrico, né?
não tem muito, não tá romantizando muito, e infelizmente a rede social hoje é uma vitrine, e as pessoas acabam colocando ali por likes, por curtidas, por engajamento, e esquece do mais importante, que é influenciar para o bem. Então, são histórias que a gente está trazendo aqui no nosso podcast para realmente inspirar o outro lado da telinha ali, ajudar de alguma forma a trazer luz para essas pessoas que estão na luta, porque realmente é uma luta, né, Igor? Porque assim, se você fala algo do tipo que não funciona para a pessoa, ou se você instrui ela de alguma forma e não dá certo, tudo mais, isso judia demais, né? Porque as pessoas já estão fragilizadas. São. Até no fato de você falar, dar conselho, você tem que ser bem criterioso mesmo, porque... Tem que ter muito cuidado que são pessoas, né? São pessoas. São pessoas, não é mais um número Tudo ali de seguidor. fragilizado. É muita responsabilidade. E, na minha opinião, falta influenciadores com esse grau de consciência. Né? Porque você pode mudar a vida pro lado bom e pro lado ruim. Quando você começa a colocar lá só flores, aí a pessoa fala, poxa, pra pessoa é tão fácil, pra mim, né, não tá valendo de nada. É uma grande mentira e você cria uma expectativa falsa. Então, tá faltando mesmo. A gente te apoia muito aqui no Pode Doutora Rafaela para que a sua conta cresça e para que você consiga aí impactar mais vidas com a sua história, tá? Sim. Agora chegou o momento para você fazer uma pergunta para mim. Eu tô à disposição. E aí, pode, doutora Rafaela? Quer perguntar alguma coisa, Igor? Eu tô à disposição. Bom, doutora, referente ao processo todo em si da cirurgia, né? Eu tenho muito interesse em fazer a parte do dorso e do flanco, né? E assim como indicação sua, já iniciar com a questão do processo de contratação, do plano de saúde e tudo mais. E queria saber como é o processo, se é rápido, se é demorado, se a aprovação normalmente rola. Tá, assim, Igor, muito sinceramente com você e com todo mundo que está assistindo a gente aqui no Pode Doutora Rafa. Quando você está no processo de contratar um plano de saúde, você tem que ter ciência que você vai entrar com uma carência de doença pré-existente. Você já tem um histórico de doença, obesidade mórbida. E aí, quando você vai contratar, o corretor ele vai pedir para você preencher uma declaração de saúde. E lá vai estar escrito, você tem obesidade, já teve, você fez bariátrica, e você vai ter que, de boa fé, colocar a informação correta ali, né? Então, o plano de saúde, ele pode colocar ali uma aplicação de carência chamada CPT, cobertura parcial temporária, porque ele precisa ter um equilíbrio econômico. Então, ele já sabe que você vai gerar um custo para ele, e em contrapartida, ele vai falar, eu te aceito no plano, mas você vai ter esse período de 24 meses para esperar tratar essa doença pré-existente. Esse é um ponto se você contratar um plano de saúde individual. Mas aí eu vou dar uma dica de ouro para você e para os nossos seguidores aqui, tá? Bom, é importante você verificar com o seu corretor se dá para você entrar num plano de saúde coletivo por adesão. O que é um plano de saúde coletivo por adesão? É um plano de saúde de um grupo. Um grupo de um órgão de classe, de associação. Exemplo, você está se formando agora em arquitetura, certo? Então, você é um futuro arquiteto que, com certeza, tem um órgão de classe. É o CAL, né? O CAL, isso. E aí, nesse CAL, tem associações. Você pode se associar e ter o plano de saúde do CAL. E aí, ao invés de você contratar um plano de forma individual e pagar um valor um pouquinho mais alto, você pede para se associar nesse órgão de classe de arquitetura e aí você vai entrar sem carência cumprir. E aí você tem essa vantagem, entende? Se não for o CAL, você pode verificar também um outro órgão de classe que você se encaixe, ou um plano de saúde empresarial, né? Se você tem um plano de saúde acima de 30 vidas, porque você também hoje é autônomo, trabalha com marcenaria, né? E aí, com base na contratação que você faz para a sua empresa, você contrata um plano de saúde sem carência e consegue iniciar o processo quanto antes. Mas toma muito, muito cuidado nesses detalhes. Porque às vezes você fala, eu vou contratar um plano de saúde para resolver o meu excesso de pele, né? Já vou entrar com o processo. Mas calma, tem que ver. Se esse plano de saúde vai vir com carência, você vai ter que esperar 2 anos. Se você conseguir um plano de saúde sem carência, a gente já começa o processo quanto antes. E aí o processo judicial em si depende muito, se ele vai demorar ou não. A gente pode pedir uma liminar para você e tem vários casos que a liminar sai em 24 horas, mas tem casos também que não tem liminar, que o juiz entende que o seu caso não é grave e aí você tem que aguardar a tramitação regular desse processo,
que é uma média aqui no estado de São Paulo de 6 meses a 2 anos de tramitação. Então, tudo vai depender do seu grau de urgência, o grau de imediatismo. É ouvir o plano de saúde, fazer uma possível perícia, e depois o juiz sentenciar. Mesmo que o juiz sentencie e a gente consiga ganhar esse processo, pode ter recurso no segundo grau, aí pode ter recurso especial lá no Superior Tribunal de Justiça. Então, pensando nisso, é um processo que pode demorar sim. Por isso que o quanto antes você começar, melhor. Até a questão de fazer a consulta com cirurgião plástico também, né? Já com o convênio facilita bastante. Né? Em questão de custos, né? De você não ter que pagar pela consulta. Então, Igor, mas é legal você ter falado isso. Porque muita gente tem essa dúvida. O cirurgião plástico do convênio, ele já é orientado pelo próprio plano de saúde a não fornecer o lado que a gente precisa. Sabe por quê? Porque se for para você pedir abdominoplastia, beleza. O cirurgião plástico vai fazer a solicitação no sistema e provavelmente vai dar autorizado se você tiver um abdômen avental. Agora, flancoplastia, dorsoplastia, a parte de mama, né, que você tem que retirar o seio, que é a mastopexia masculina, não tem nem no sistema do plano. E aí eles não conseguem nem fazer a solicitação. E aí é que muita gente acaba desistindo do processo judicial. Fala, poxa, eu preciso de laudo, mas ninguém me dá laudo, não vou conseguir sair do lugar. Mas a gente sempre orienta, não pode desistir de jeito nenhum. Porque o plano de saúde faz isso de propósito mesmo para não ter que gastar com você. Então, qual que é a orientação? Mesmo você tendo um plano de saúde, eu vou pedir para você passar com um médico particular, da sua confiança, um cirurgião plástico, vai fazer uma avaliação física real de tudo que você precisa fazer. É uma avaliação fidedigna, porque a avaliação do credenciado também a gente tem dúvida, porque o credenciado tende a só ajudar o plano, né? E aí você faz uma avaliação real de tudo que você precisa, esse relatório ele é válido. E aí eu apresento para o plano de saúde e falo, olha, o Igor fez uma solicitação, fez uma avaliação física e o médico cirurgião plástico especialista, ele tem capacidade técnica para isso. O médico falou que ele precisa fazer cirurgia plástica reparadora. E aí eu preciso que o plano de saúde cubra o tratamento com base no relatório. Não necessariamente você vai fazer com aquele médico, porque a tendência é você fazer com o médico interno do plano, credenciado. Mas o laudo que te dá o direito, que prova a sua necessidade terapêutica, pode ser feito por um médico particular. Aí a gente inicia o processo, geralmente, com um médico particular. Pra gente quebrar essa barreira, entende? Caramba. Então, não precisa esperar contratar plano de saúde. O ideal, no seu caso, né? Você tem que contratar um plano de saúde mesmo. E aí, primeiro tem que passar por essa barreira de carência. Passou por essa barreira de carência, como tem muitos detalhes que vai fazer toda a diferença no final do seu processo, a recomendação é que você já contrate um advogado especialista para ter essa orientação que eu tô te passando. Essa segurança, né? Porque é muito porta na cara, sabe? Você fala com alguém, a pessoa fecha a porta pra você, o médico fala diferente do que é o seu direito. Então, o ideal é você já ter um profissional te acompanhando para que você consiga trilhar esse caminho de forma mais fluida. Certos, né? Isso. Plano de saúde sem carência. Depois do plano de saúde sem carência, contrata um advogado especialista. Esse advogado especialista, ele vai te pedir para você passar no médico cirurgião plástico particular, consegue o laudo. Depois do laudo, faz a solicitação para o plano. O plano de saúde nega, aí começa o processo judicial. Então você vê que é uma informação valiosíssima, mas que poucas pessoas sabem. E acaba desistindo e convivendo com excesso de pele, com as limitações que a gente já sabe, com todo o sofrimento, né? Então, informação salva vidas. Você tem mais alguma pergunta para fazer, Igor? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom. Igor, antes da gente finalizar, eu queria muito que você falasse uma frase pro Igor antes da bariátrica. Se você pudesse voltar no passado, o que você falaria para aquele menino de 19, 20 anos que estava sofrendo tanto com excesso de peso? Aqui vai dar certo. Que ele precisa se manter firme, que a constância, na constância ele vai conseguir chegar. E que ele tem que acreditar nos sonhos dele, porque ele vai conseguir chegar no esperado dele. É o que eu gostaria de falar. Igor, agora eu vou pedir para você dar uma dica para todos os nossos seguidores, o pessoal aqui inscrito no nosso canal. Qual é a dica que você daria para quem está começando agora e para quem gostou da sua história e quer se inspirar em você? A dica que eu dou é, assim, constância, né? Constância em questão de
se cuidar em questão de treino, em questão de alimentação, constância de aprendizado sobre o seu corpo, né? A gente se conhecer, saber nossas limitações. A cada ano que passa, o nosso corpo muda, então a gente tem que sempre estar bem atento a isso. E manter a constância, porque assim, assim, o físico que eu espero, a estética que eu espero do meu físico, eu tenho pra mim que eu vou conseguir daqui um médio de uns 8 anos. Então eu sei que é uma constância que se eu parar agora só vai tardiar e às vezes nem rola mais, né? Porque eu já tô com 29 anos, então daqui a pouco pulou e acabou, né? Então a constância é a chave para tudo, né? E sigo bastante gente que segue uma constância em questão de treino e alimentação, que isso te fortalece, né? Tem uma menina, acho que, não sei se é no Paraná, não me recordo o estado dela, só que todos os dias, às 4h10 da manhã, ela acorda, faz o processo e tudo mais e vai treinar. E, tipo, tinha dia que eu treino nos períodos da manhã, né? Então tinha dia que eu acordava assim, ó, putz, meu, nossa, não acredito que eu vou sair 5 horas de casa. Aí eu falei, eu vou olhar pra ver se ela foi. Aí ela foi, eu falei, putz, eu vou ter que ir. Se ela manter a constância, eu tenho que manter também. E aí, tipo assim, essa questão que eu quero que alguém consiga se inspirar em mim nessa questão, né? E eu acho que a constância. E se de repente der alguma coisa errada num dia, é só não desistir, né? É só Aí não continua desistir. de novo. Ficou um mês sem ir, volta a constância, porque a constância é a vida, né? Não é um período, né? É a vida em si, né? Ah, e uma coisa que eu queria falar também, né? Como eu falei pra vocês, né? O Igor é meu cunhado. E ele também me inspirou muito a mudar de vida, né? Foi realmente uma situação que me tirou da zona de conforto. Eu ia pra academia, mas eu não levava muito a sério. Tem muito cansaço, é muito trabalho. Eu tenho 2 filhos. Mas realmente você inspirou, já começou a inspirar a família. E eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas aí que mal te conhecem, mas que, gente, é um menino de ouro. É um menino de ouro e eu tenho certeza que ele vai trazer muita luz aí, assim como ele tá trazendo pra nós. Porque hoje eu vou pra academia todo dia, hein? Todo dia eu vou pra academia. E uma hora eu chego lá. Constância é o É segredo. isso aí. Então tá bom, Igor. Muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer ter você aqui. Que Deus te abençoe muito na sua trajetória e que te permaneça forte, essa pessoa de luz e que dê tudo certo. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Pessoal, se você conhece alguém com a história parecida com a do Igor, se você está passando por isso, é muito importante, é muito valioso compartilhar informação de qualidade. Hoje nós estamos vivenciando uma situação de, infelizmente, né, conteúdos que não agreguem absolutamente nada na nossa vida. E a gente se esforça muito para trazer histórias reais, histórias que inspiram e que ajudem outras pessoas, assim como você ou como qualquer outra pessoa que você possa conhecer. Então, compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai trazer uma mensagem positiva para essa pessoa, assim como está trazendo para você também. Inscreva-se no nosso canal, dá um like se você gostou do nosso podcast e siga também o nosso Instagram, Direito dos Bariatricados. Eu estou lá com bastante frequência para dar dica de direitos, para que você saiba e se fortaleça cada vez mais com conhecimento. Beijão e até o próximo episódio.